Graça e paz, queridos. Paz seja com todos vocês nesse dia abençoado por Deus. Que Deus possa continuar abençoando o seu dia, o seu final de semana, a semana que entra, enfim, este mês e este ano, em nome de Jesus, o Senhor. Estamos aqui para fazer mais uma live, levando para você a preciosa semente, a semente da vida eterna, que é a palavra de Deus. Amém? Mas antes de nós meditarmos na palavra do Senhor, queridos, eu gostaria de pedir você que você pudesse, entrar no nosso YouTube através dessa escrita, se você estiver vendo pelo WhatsApp, né? Aí através dessa escrita em azul, você clica lá, você vai lá para o YouTube, e lá no YouTube você pudesse inscrever-se no nosso canal, fortalecendo o nosso canal, nos ajudando. Além de você inscrever no nosso canal, queria pedir você também que você acionasse o sininho, desse o seu likezinho, o seu joinha, tá ok? E que você compartilhasse com seus amigos, para que mais pessoas também possam ser beneficiadas com a palavra do Senhor. Amém? Depois deixa o seu comentário, certo? E deixa o seu pedido de oração, porque para nós será um prazer, uma alegria estar intercedendo por você, pela sua família. Amém? Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Queridos, nós queremos falar sobre um tema muito importante. No mundo tereis aflição. Expressão esta dita por Jesus Cristo no Evangelho, queridos irmãos, de João. Capítulo 16, no versículo 33. Jesus diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, essa palavra foi dita aproximadamente quase 2000 anos atrás, pelo pai da igreja, pelo Senhor da igreja, pelo dono da igreja, pelo Salvador da igreja, pelo Boaz da igreja, podemos dizer assim, porque Boaz foi o remidor de Ruth, então Jesus é o que reme a sua igreja, o remidor da igreja dele. Quando Jesus ele menciona, amados, essa expressão, no mundo tereis aflições, Jesus ele queria, amados, mostrar para a sua igreja que não ia ser muito fácil, assim como muitos às vezes pensam que poderia ser fácil demais, né? E a aflição, amados, ela vem vindo desde o princípio da igreja. Estevão, em Atos dos Apóstolos, é considerado como o primeiro mártir da igreja, né? Como um dos primeiros mártires da igreja. Eu, pastor Carlos Jorge, particularmente eu considero Jesus como o primeiro mártir. Foi martirizado por nós, né? Foi preso, lembra bem, ele foi perseguido, preso pelos religiosos e pelos políticos da sua época. Sim, havia várias facções ou ramificações do judaísmo, né? O fariseísmo e os saduceus. Os fariseus representavam o sistema religioso e os saduceus o sistema mais voltado para o sistema político. Mas ao mesmo tempo ele foi também julgado pelas autoridades judaicas também. E quando ele é julgado por Pôncio Pilatos, por Herodes, ele é considerado inocente, certo? Ele é considerado inocente. Mas ao mesmo tempo também Pilatos entrega Jesus para ser crucificado, açoitado e crucificado, para os judeus fazer o que eles bem queriam de Jesus. Pilatos era autoridade suficiente para poder absolver Jesus e não entregá-lo para ser morto. Mas tudo bem, era preciso cumprir a profecia, era preciso cumprir a missão que Jesus veio fazer na terra. E como nós estamos falando de aflição no mundo, Jesus é o primeiro a sofrer essas aflições, perseguição, preso, julgado, condenado, mesmo sendo inocente, crucificado, morto, sepultado,
mas porém tem uma coisa, ao terceiro dia ele ressuscita dentre os mortos. E esta ressurreição que Jesus tem dentre os mortos, ela é vista por várias pessoas, 2 discípulos no caminho de Emaú, os discípulos reunidos ali naquela casa, e no final dos 40 dias aproximadamente, Jesus aparece para mais de 500 pessoas. E agora veja, Jesus está dizendo que no mundo tereis aflições. A igreja ela vem sofrendo lutas, perseguições, tribulações, desde o seu nascimento. A igreja foi martirizada, massacrada, queridos irmãos, no período dela como igreja primitiva. Veja que os discípulos, por várias vezes, os apóstolos foram presos, né? Foram presos, apóstolos foram massacrados, discípulos eram presos, eles eram mortos, como Estevão foi morto apedrejado. A igreja sempre sofreu perseguição. A igreja sofreu perseguição até na época do imperador Constantino, porque sua mãe Helena era uma cristã e ele depois se adere também ao cristianismo. Constantino não se converte ao cristianismo. Constantino se adere ao cristianismo porque sua mãe é cristã. E quando ele se adere ao cristianismo, a perseguição contra os cristãos, ela se aplaca, ela acaba, ela para. Porque quem vai contra a religião do imperador? Quem vai perseguir a religião do imperador? Isso nos anos 325 aproximadamente, Constantino se declara religião oficial do Império Romano. Ele se declara. Então, um certo período cessou-se, né, a perseguição contra os cristãos, mas posteriormente a igreja volta a sofrer novamente com a famosa Santa Inquisição, que quer dizer, né, crime contra a fé. Quem nega, quem abandona a fé do romanismo, ele agora é considerado como um criminoso da fé. E isso leva eles à Inquisição, eles serem perseguidos, presos e mortos, se não renegarem a nova fé, considerada pela igreja romana na época, né? Uma nova fé, uma nova seita, uma nova heresia. Então eles esquecem que a romana, ela tinha simplesmente dado uma continuidade, mas com o abandono da fé, a igreja volta novamente aos seios da igreja. Vem Lutero, vem o John Wesley, e daí por diante, vários homens que deixaram seus nomes na história como os homens que lutaram pela reforma da igreja novamente, para a igreja voltar ao caminho certo. A igreja vem sofrendo perseguições, massacres, muitos foram crucificados, muitos foram mortos à espada, decapitados, né, degolados seus pescoços. Pedro, por exemplo, ele foi crucificado de cabeça para baixo e por ordem do imperador romano. Paulo foi degolado pelo Império Romano, e justamente por ordem do imperador romano. A igreja de Roma, no tempo de Nero, ela sofre uma calúnia assustadoramente, né, dizendo que a igreja que incendiou, os irmãos que incendiaram Roma, embora Nero põe fogo em Roma para se sentir inspirado para escrever poesia, ou também para poder reconstruir Roma do seu modo. Assim como a igreja nos dias de hoje, ela é acusada, que é culpada da proliferação do Covid-19. Um ex-presidente chegou a dizer que nós, os pastores, as igrejas, somos culpados dessa proliferação, porque nós não controlamos o povo, mas na verdade o problema foi a política passada, que não tiveram cuidado e abriu e deixou o negócio à vontade. Mas hoje a culpa é nossa.
Sempre isso aconteceu, sempre a culpa vem para cima dos cristãos, daqueles que servem a Deus. Mas é perseguição. A igreja sempre sofreu perseguição. Jesus está dizendo: no mundo tereis aflição. Mas ele está dizendo: tem de bom ânimo, né? Tem de bom ânimo. Eu venci. Se nós somos a igreja de Cristo, nós também venceremos. Então nós vemos que durante o período, veio a Inquisição espanhola também, que fez com que os judeus da Europa fugissem e se esparramassem, até que o Brasil hoje tem tantos judeus no Brasil, quase mais do que na própria Judéia. Então nós vemos, queridos irmãos, que a igreja sempre sofreu perseguição. E agora nós temos visto aí que a igreja vai estar sofrendo mais, porque veja bem, no Brasil, agora que está começando a perseguição contra nós os cristãos, é óbvio que logo nós teremos alguns dos nossos irmãos mortos por amor de Cristo, isso é óbvio, isso é indiscutível. Jesus disse que muitos de nós seríamos presos, muitos seríamos mortos, E fora do Brasil nós vemos manchetes, não por redes de comunicação, como televisões, mas pelas redes sociais, o que mais nós vemos são cristãos sendo massacrados e as organizações mundiais não tomam nenhuma providência, ficam tudo quietinho no seu canto, ninguém se manifesta. Mas o cristão hoje está sendo taxado, taxado como responsável por tudo isso, como Nero pôs culpa nos cristãos no passado. Mas a igreja primitiva, ela foi perseguida por Nero, ela foi perseguida, queridos irmãos, por Domiciliano, ela foi perseguida por Cláudio, o imperador Cláudio, por vários imperadores de Roma. A igreja foi perseguida, foi massacrada. Foi massacrada. Se nós olharmos as redes sociais, nós vamos ver em vários países cristãos sendo explodido, amarrado neles bombas e explodem eles. Nós tivemos um tempo atrás aqui um missionário, não vou citar o nome dele, desse missionário para evitar problemas posteriormente, mas ele tem marcas de espada cortando a garganta dele, porque ele estava no deserto da Arábia transportando Bíblias em seu corpo. Deus fez um grande milagre poupando a vida dele. Então veja bem, nós vemos, até na época que esse missionário está aqui, nós vemos um vídeo de um missionário de Cuiabá, ainda jovem, 20 e poucos anos, ele sendo cortado o pescoço, eles filmando e cortando o pescoço em praça pública. São perseguições contra a igreja. Foi Jesus quem disse: no mundo tereis aflições. E hoje nós vemos em vídeos que estão expostos em redes sociais, queridos irmãos, manifestações acusando a igreja, incentivando praticamente violência contra a igreja. Mas isso é normal. Isso é normal. A igreja sempre foi perseguida. A igreja sempre sofreu perseguições. Jesus já previa isso. O mestre da igreja, o Senhor da igreja, o Salvador da igreja já estava prevendo isso. É tempo da igreja se despertar, acordar, buscar mais a presença do Senhor Deus, para que Deus possa abençoar as nossas vidas, para que Deus possa nos dar livramentos para nós. Porque é claro, tem muitos que às vezes não suportariam uma perseguição sangrenta. Então nós precisamos nos preparar, orarmos, Veja bem, mas às vezes alguns dizem: pastor, mas que recompensa então tem de eu estar servindo a Deus se eu teria perseguição ou sofreria perseguição? Jesus ele deixa escrito no Evangelho de João, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, no versículo 30,
Porque muitos de nós às vezes questionaríamos: olha, mas nós deixamos tudo por causa de Jesus, agora somos perseguidos? Sim. Veja bem, onde está o maior prêmio nosso? Aqui na terra ou nos céus? Jesus oferece para nós que deixamos tudo por causa dele. Jesus está dizendo que não receba 100 vezes tanto neste tempo. Então nós vamos receber 100 vezes mais nesse tempo. Em que? Em casas, em irmãos e irmãs, e mães e filhos e campos. Você entendeu? Com perseguições. Não é bem, casas não é bem, é porque eu já tive época de eu ser muito bem recebido na casa de alguns irmãos. Chegar na casa do irmão, dá a impressão que eu estava na minha própria casa de tão bem recebido. Então eu estou ganhando mais, porque a casa dos meus irmãos de fé são como se fosse a minha própria casa, né? São como se fosse a minha própria casa. Uma certa feita, eu precisei de uma ajuda, procurei parentes e não puderam me ajudar. E sabe quem me ajudou? Irmãos de fé. Quando eu precisei, eles foram que me ajudaram na hora que eu mais precisei. Então procurei, e os irmãos de fé se tornaram praticamente mais meus irmãos do que os próprios irmãos de sangue. Veja bem, Jesus disse que teria mais casas, mais irmãos e irmãs. Eu sou de uma família de 12 irmãos, mas automaticamente eu tenho uma família de mais de 1 bilhão de irmãos. Porque aonde tem um cristão, é como se a gente conhecesse há muitos anos. Quando eu fiz missão no país da Índia, era como se eu já conhecesse aqueles irmãos indianos. Era como se fôssemos uma família. A hora da partida, de ir embora para o Brasil, foi a coisa mais doída que existiu, deixar aqueles irmãos para trás. Até hoje carrego saudades daqueles irmãos. Mas veja bem, irmãos, irmãs, e mães e filhos, né? E filhos e campos com perseguições. No século futuro, a vida eterna. No século vindouro, no século futuro, quando tudo aqui se terminar, a vida eterna, o maior prêmio que alguém pode receber. Estevão, no momento da maior perseguição que ele sofreu, no maior massacre que ele sofreu, Estevão, cheio do Espírito Santo, aleluias, louvado seja Deus, ele olha para os céus e vê os céus abertos, e quem ele vê? Ele vê Jesus de pés ao lado do trono de Deus. Oh, meu querido irmão, minha querida irmã, as perseguições estão começando no Brasil, as aflições estão começando no Brasil. As igrejas hoje estão de portas fechadas, lacradas, né? Estão convocando pessoas para entregar as igrejas que se abrirem. Eu te pergunto, não é uma perseguição? Enquanto os ônibus estão cheios, os coletivos cheios, enquanto os bancos, as filas são imensas, as lotéricas são imensas filas. Aonde você busca refúgio? É no governo? Ou você busca na igreja do Senhor? Por exemplo, em nossa porta, não estou aqui arrotando, não, estou aqui dizendo que na nossa porta o telefone toca constantemente e pessoas batem buscando auxílio, tanto na oração, no conselho espiritual, e quanto na hora de pedir um mantimento, uma cesta de mantimento. E aonde fica as autoridades que criaram leis para fechar as igrejas? A igreja não é essencial, mas na hora da igreja ajudar o necessitado, ela é essencial. Então, queridos, a perseguição começou. Bem-vinda a perseguição ao Brasil.
O que nós precisamos como igreja é orar, buscar a Deus para que Deus combata esse mal do nosso país. Eu quero aproveitar a voz do presidente da República, quero convidar você para o dia 29 deste mês de março, convocação nacional. A convocação nacional do presidente da República, junto com o pastor Silas Malafaia e o apóstolo César Augusto, né? Nós tivemos aí o vídeo que está sendo propagado, para o dia 29 de março, o Brasil em santo jejum. O Brasil em santo jejum, porque só Deus pode mudar a história desta nação. Amém? Estou aqui com a bandeira nacional do meu país, do nosso país, em protesto. Presidente, o senhor tem meu apoio para assinar o artigo. Pode dar canetada, porque o senhor tem o meu apoio. Sou cidadão brasileiro e voto em todas as minhas eleições. Amém? Sou um eleitor ativo do senhor. Tenho votado e conta comigo para 2022. Está aqui a bandeira do nosso país. Verde, amarelo, branco e azul. Que Deus abençoe, queridos. Ore, busque a presença do Senhor, porque a perseguição no Brasil, ela está se agravando. Ela está chegando a um patamar que muito em breve, se Deus não tiver misericórdia de nós teremos sangue derramado do povo brasileiro e cristão, queridos. No mundo tereis aflição. Tende ânimo. Jesus está dizendo, tende ânimo. Amém? Nós sabemos o que está por trás de tudo isso, o que está por vir. A igreja nunca viveu enganada. Amém? A igreja de Jesus Cristo, verdadeira, lavada e remida por Jesus Cristo, ela nunca viveu enganada. Ela sabe quem é que está por vir por trás de tudo isso aí. Um forte abraço, que Deus te abençoe ricamente, você e sua família. Mais uma vez quero te pedir, deixa o seu like, tá? Aí para nós aí, deixa o seu like, o seu joinha, se inscreva no nosso canal, acione o sininho, tá bom? Compartilhe com seus amigos e deixa o seu comentário, o seu pedido de oração. E até a próxima, se assim Deus quiser, em nome de Jesus Cristo Senhor. Um forte abraço, na paz do Senhor. Shalom a todos em nome de Jesus.